Eita glória. Pai do Senhor, irmã. Deus te abençoe. Amém. Oh, glórias. Pai do Senhor, igreja. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é tão bom estar aqui, né? E deixa eu só falar uma coisa para vocês. Pai do Senhor, você que está em casa também nos acompanhando. Que Deus abençoe. Mas se você não sabia ou se você não sabe, fique sabendo que Deus marcou um encontro hoje com você aqui. Você está aqui porque Ele permitiu que você estivesse aqui. Eu amo esse louvor que a nossa amada louvou aqui agora, né? Quando o Senhor Ele nos chama, Ele tem um encontro conosco. Ele tem um encontro e às vezes nós estamos tão cansados. Às vezes a gente dá tanta desculpa, né? Para ir a esse encontro, para chegar até esse encontro com Deus. Mas que bom que hoje você ouviu esse chamado e que você está aqui, ouvindo e obedecendo esse chamado, para ouvir aquilo que Deus tem para você, amém? Eu pedi a oportunidade para dar um testemunho, mas aí o pastor, né, me incumbiu de trazer a mensagem de hoje. Então, vamos fazer 2 em 1 hoje. Eu vou primeiro, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, compartilhar com os irmãos. E no final eu dou o testemunho, amém? Porque tem tudo a ver também com a palavra. Porque Deus é bom. Abram aí em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Os versículos 12. Marcos, capítulo 11. Todos acharam? Marcos capítulo 11, versículo 2, diz assim: a figueira sem fruto. Eita glórias. Versículo 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, Senhor, sou grata a Ti, meu Pai. Sou grata a Ti porque eu me sinto uma privilegiada por estar aqui nos Teus átrios, por estar na Tua presença, Pai, por estar, Senhor, com esta porção da Tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, porque é a Tua palavra. E eu sei que o Senhor, Pai, é quem zela e é quem vela por ela. Então, tão somente eis-me aqui. Usa-me como um canal de bênção, Pai, para tão somente o Senhor falar com a Tua igreja, através desta porção, esta porção que o Senhor escolheu para todos nós hoje. Então é assim que eu te oro e que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eita Deus, vamos lá, né? A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Esse dia seguinte aqui, nos versículos anteriores, a gente vai ver que foi quando o Senhor, Ele entra em Jerusalém, ali aclamado, e todo mundo ali gritando hosanas nas alturas. E aí, no dia seguinte deste dia, saíram de Betânia e ele teve fome. E a palavra vai dizer, irmãos, que, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Isso me intrigou de tal forma, porque diz assim, ó, e vendo de longe uma figueira com folhas. Mas como assim com folhas? Todas as árvores não têm folhas, né? Todas as árvores não têm folhas. E eu fiquei, mas por que o autor teve como é que eu posso falar? Essa intenção, esse detalhe de dizer ali, e vendo uma figueira com folhas.
E aí, irmãos, eu fui pesquisar, sabe? Eu fui pesquisar o que era uma figueira, como era que se dava esse fruto. E aí, vendo, estudando e buscando, eu vi que a figueira é uma das árvores que não dá folhas antes do fruto. O fruto vem antes das folhas. Então, se tinha folha, significava para Jesus, significava para todos que ali estavam, que tinha fruto. Por quê? Porque o fruto vem antes das folhas na figueira. Então, logicamente, ele viu as folhas, opa, eu estou com fome, então ali tem figos. E aí isso me trouxe, sabe, um despertar. E eu quero despertar vocês hoje para cá, porque aquela planta ela tinha todas as características que tinha fruto. Mas aqui ficou bem claro que não tinha fruto nenhum, né? E nós como igreja? E nós como igreja? E nós como igreja? Quando os demais estão olhando para nós, e aí? Estamos só com folhas? Estamos só com aparência que tem fruto? Mas na verdade não temos fruto nenhum? E automaticamente, irmãos, me veio algo no coração, porque vai dizer assim, ó. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Mas aqui vai dizer que, mesmo fora da época, se tinha folha, significava que tinha fruto, mesmo fora de época. E Jesus vendo, e aí eu fiquei pensando, mas Senhor, tu já sabia que ali não tinha fruto, porque tu sabe de tudo, né? E aí você pode me perguntar, mas irmã, mas se o Senhor vier até mim, se o Senhor vier até nós hoje, o que é que Ele vai encontrar? Aí eu fiquei pensando hoje na minha casa, Senhor, mas o Senhor sabe quem tem fruto e quem não tem, né? Mas aí eu me lembrei de uma passagem tão clara, que vai falar lá em Mateus, que isso me chamou a atenção. Irmãos, nada é oculto ao nosso Pai. Ele sabe. Quando nós estamos só com a aparência de que tem fruto, quando nós estamos aqui só com aquela capa cheia de folhas, né? E só na aparência, mas por dentro estamos secos, infrutíferos, Ele sabe disso. E eu disse, Senhor, o Senhor sabe disso. Aí automaticamente eu me lembrei de um versículo, quando o Senhor vai dizer, na separação naquele grande dia, dos bodes das ovelhas, Ele vai dizer assim, ó, para as ovelhas, vinde benditos, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber, eu estava preso, vocês foram me visitar, eu estava nu, vocês me vestiram, e assim vai falar para os bodes, porque eu tive fome, vocês não me deram, porque eu tive sede, vocês não me deram água, tive preso e vocês não foram me visitar, né? Ele vai dizer, e todos os dois perguntam a mesma coisa, mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Os dois perguntaram isso. Quando foi que eu fiz isso? Quando foi que o Senhor estava com sede e eu te dei água? Quando foi que tu estava nu e eu te vesti? Quando foi? Os dois indagaram a mesma pergunta, irmãos. E aí o Senhor vai dizer algo tão sublime. Ei, quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, a mim me fizeram. Ô, irmãos, isso me fez chorar tanto hoje à tarde na minha casa, sabe? Porque às vezes nós temos tanta aparência de crente, mas tem tantos pequeninos do Senhor ao nosso redor, que vêm até nós atrás de fruto, mas nós estamos secos. Sabe? Porque é a nossa função de igreja darmos fruto. Porque senão, não vale a pena sair das nossas casas para vir para cá. Né? Vai valer por quê? Por quê? Eu vou sair da minha casa para vir para cá. Para quê? Ei! É tempo de despertarmos. Porque tem muitos pequeninos morrendo ao nosso derredor. Tem tantos pequeninos angustiados de alma.
E nós estamos nas igrejas lotadas só com uma aparência de uma figueira cheia de frutos, só folhas. Ei, irmãos, que nós possamos ser uma figueira verdadeira, cheia de frutos, sabe? Que esses pequeninos que o Senhor falou, que nós possamos ser um alento, um alívio, uma provisão, uma palavra, um abraço, um aconchego, que nós possamos dar esses tipos de frutos tão preciosos e tão valiosos no reino de Deus. Porque nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para isso. Eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui, mas teve uma vez, aqui nessa igreja, que eu costumo sempre entrar, irmãos, me ajoelhar e dizer, Senhor, está aqui eu, em que posso te ser útil hoje aqui. Eu sempre oro ali, me ajoelho e falo isso. Em que te posso ser útil hoje aqui? Porque o Senhor nos chamou, irmãos, para sermos úteis, para fazermos algo, sabe? Para acrescentar no reino, para edificar o reino. Foi para isso que o Senhor nos chamou, né? E nesse determinado dia, eu me ajoelhei, entreguei ao Senhor e me sentei. E eu olhei assim ao redor. E eu senti uma angústia tão grande no meu coração, uma angústia tão grande. E essa angústia, ela foi me tomando de tal forma. E eu comecei a olhar para aquela mulher ali na minha frente. E eu senti que era, Senhor, acho que o Senhor quer algo. O que é que o Senhor quer? Eu não sei o que é que o Senhor quer. Então eu fui ali naquela mulher, tão somente eu abracei aquela mulher. E disse que Jesus amava ela, que ela era importante para o reino do Senhor, que ela tinha valor para o reino do Senhor. Sabe? Algo, eu disse, pode, irmã. Irmã, eu achava que Deus não me amava. E eu tinha saído de casa, irmã, com um destino. Eu disse, Senhor, hoje é o último culto que eu vou assistir. E, irmã, eu deixei uma corda preparada, porque eu disse ao Senhor, Senhor, hoje é o último culto que eu vou assistir. Quando eu voltar, eu vou me matar. E aí eu fiquei a pensar naquilo, sabe? E às vezes, irmãs, nós temos irmãos do nosso lado, com tanta angústia na alma, que tudo que quer um abraço, uma palavra, um direcionamento, um consolo, algo de nós. E como é que nós vamos fazer isso? Se nós não estivermos cheios da palavra, se nós não estivermos praticando a palavra, se nós não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque, irmãos, se tão somente eu tivesse ignorado, você já imaginou que fim trágico? Que aquela mulher entrou aqui buscando um consolo, buscando uma solução, buscando algo. Que fim tão trágico que seria daquela mulher se ela não tivesse encontrado. E, irmãos, eu não estou dizendo isso para me vangloriar de jeito nenhum. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Eu estou dizendo isso para que nós, como igreja, venhamos a buscar o discernimento de espírito, buscar a estarmos sensíveis à voz do Espírito, para que possamos dar frutos no reino de Deus. Não é na minha vida, não é na sua vida, é para o reino de Deus. Porque foi para isso que Ele me tirou do mundão, foi para isso que Ele lhe tirou do mundão, foi somente para isso. Foi para você dar fruto no reino de Deus. E pode ter certeza de uma coisa, que daquilo que Ele lhe tirou, é exatamente naquilo que Ele quer lhe usar. Então não se esconda por trás de folhas. Não se esconda por trás de desculpas, mas se posicione. Busque
ser uma figueira frutífera para o reino de Deus. E aí o texto continua e vai dizer que não era tempo de figo. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram aquela ordenança. Ei, irmãos, a palavra do Senhor ela é bem clara. Que naquele último dia, os ceifeiros vão vir para ceifar, não é isso? Né? O trigo ele vai ser recolhido e guardado. Mas aquilo que não tem finalidade, a palha seca, vai ser jogada no fogo. Então, que nós possamos sair daqui com esse entendimento. O Senhor não nos chamou para sermos palhas secas, figueiras só com aparência de crente. Não. Ele nos chamou para sermos frondosos, frutíferos, sabe? E aí ele vai continuar lá no 20. Põe aí, no versículo 20, que vai dizer o poder da fé. O versículo 20 diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha que claro, que transparente como a água. E aqui eu chamo mais uma vez a sua atenção para algo. Que você pode me perguntar, o que é que nos impede de dar fruto, né? O que é que nos impede? São muitos os motivos, são sim. Mas eu acredito que, lendo aqui a palavra, um dos principais motivos é a falta de perdão. Porque como é que a fé vai operar? Vai ser uma fé operante se o nosso coração está uma pedra. Como é que a minha fé vai ser operante se eu não consigo perdoar o meu irmão que me ofendeu? Perdoar o meu irmão que fez alguma coisa? Irmãos, a palavra de Deus é tão clara que eu não sei como é que tem crente que ainda tem alguma dúvida. E que ainda retém esse bem tão precioso. Porque não é para o outro que você está fazendo bem, é para você mesmo. Quando nós perdoamos, é a nós mesmos que somos beneficiados. E aí você pode me dizer: irmã, mas tu não sabe o que fulano me fez, tu não sabe, né? Tu não sabe nada. Eu não sei mesmo não, irmãs. Eu não sei. Eu não sei porque que tem aí um perdãozinho aí que você está retendo de liberar, não. Mas sabe o que foi algo que eu entendi na palavra de Deus? E é algo tão simples. Que eu aqui, pobre, miserável, pecadora, que estava no mundão, que como o nosso amado irmão acabou de falar aqui, foi ele que me encontrou, foi ele que foi atrás de mim, foi ele que teve misericórdia e me achou, né? Não foi nós que fomos procurar, porque nós não procuramos, não. Mas foi ele que foi.
Porque a palavra de Deus diz que ele vai buscar a ovelha perdida e trazer de volta para o aprisco. Então, eu entendendo isso, que sou pecadora, esse perdão de Deus, e tendo a convicção de que já alcancei esse perdão de Deus, porque a palavra me dá esse embasamento de que o Senhor me perdoou, me não viu, a cilada caiu, por mais grave que seja. Então, só por isso, e não só por isso, né, porque já é grande coisa. Então, por isso tudo, por que nós vamos ficar retendo o perdão? E impedindo-nos de sermos frutíferos. Às vezes, irmãos, Deus tem algo tão grande para nós. O Senhor tem algo tão grande, tem mudanças, tem algo tão sublime. Mas aí a gente fica ali retendo e impedindo o agir de Deus. Então, nessa noite, meu amado irmão e minha amada irmã, que Deus, que o Espírito Santo lhe traga este entendimento, que fomos perdoados, né? Uma vez que nós da aparência de que tinha fruto, mas não tinha, em oportunidade. E aí, em concordância com essa palavra de Marcos 24, eu quero ler aqui 2 versículos que está em Mateus 18. Se você quiser abrir, Mateus 18, versículo 19. Glória a Deus. Mateus 18, versículo 19. Vai dizer quase a mesma coisa que nós acabamos de ler em Marcos 24, 11 e 24. Mateus 18, 19 vai dizer assim, ó. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eita! E aqui eu entro o meu testemunho que eu subi aqui hoje para dar. Crendo que os irmãos já entenderam, né? A importância de se ter fé, a importância de se dar fruto e, principalmente, a importância de temer ao Senhor. E a importância de orar a palavra. De orar a palavra. Porque, irmãos, a gente sempre costuma dizer assim, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Mas, às vezes, soa assim, como um mero jargão. Mas hoje eu vim aqui para lhes dizer, sim, a palavra de Deus, ela tem poder, sim. Ela tem poder de revelar o que nós não sabemos, o oculto e o escondido. Porque lá em Jeremias ele vai dizer isso, aí me busque, que eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem, mas eu revelo a vocês, se vocês me buscardes. A palavra vai dizer que se nós pedirmos com fé, a gente vai alcançar. Não é assim? Então a palavra de Deus, ela tem poder. Quando praticada, quando obedecida, quando nós tiramos os empecilhos que impedem isso, né? E aí, em março deste ano, fez exatamente 1 ano que o meu esposo sofreu aquele acidente e ficou impossibilitado de trabalhar durante 1 ano, né? Como os irmãos que estão aqui acompanharam, me ajudaram, me abençoaram, oraram, enfim. Fez 1 ano. Em maio, as minhas filhas gêmeas, que estão ali, que estavam aqui louvando para a glória de Deus, dia 14 de maio, fizeram no caso, mas eu estou dizendo, iam fazer porque eu estou indo em março. Em março, né, elas iam fazer 15 anos em maio.
E como eu tinha feito o aniversário da minha outra filha, que está ali na mídia, há 3 anos atrás tinha feito o aniversário dela de 15 anos. E aí começou já, mãe, o nosso aniversário, né? De 15 anos. E como que eu ia fazer se estava exatamente com 1 ano que o meu esposo afastado, sem INSS, a empresa que estava foi embora, demitiu todo mundo sem pagar nada, e eu não tinha nem um centavo, porque com muita honra eu sou dona de casa, então ele é o provedor, né? E aí eu disse, meninas, eu quero muito fazer o aniversário de vocês, é o desejo do meu coração fazer. Vocês querem muito, né, ter essa festa. Embora eu até comentei aqui com as meninas, né, no ciclo de oração, né, falei, pedi oração. E num determinado dia em março, irmãos, eu li esse versículo. Orando ao Senhor, indagando ao Senhor, perguntando ao Senhor, Senhor, tu conheces o desejo do meu coração. Tu sabe o que o desejo de fazer, acontecer. Isso que elas também desejam. Mas eu não tenho condição nenhuma. Então eu coloco essa causa nas tuas mãos. E aí eu li esse versículo, literalmente esse versículo, ele apareceu na minha vista. Ele apareceu, sabe? Folheando, e ele está aqui já marcadinho, eu parei. E aí ele veio. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que eu acabei de orar ao Senhor, Ele acabou de me responder. Por isso, oração, espere um pouquinho que Ele responde. Às vezes a gente se ajoelha, pede, tchau, tchau. Amém, Senhor. E sai da presença. Espere um pouquinho que Ele lhe responde. Porque foi assim que aconteceu. Automaticamente o Senhor me deu a resposta. Ei, tu quer? Pois pede, concorda. Corri lá no quarto das meninas, isso era de noite. Corri no quarto das meninas. Meninas, eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. Olha só o versículo que está aqui na palavra. E aí peguei, pedi para abrir e nós fomos ler esse versículo. Eu disse, então, nós vamos fazer aqui um propósito. Nós vamos orar. Eram 3 propósitos em um. Um deles era que o Alexandre arrumasse um emprego, que Deus abrisse a porta. O segundo era para que Deus provesse as mensalidades da minha filha que entrou em psicologia para a glória de Deus. Está fazendo psicologia, mas a bolsa foi só de 60%. Então a gente ainda tem que arcar aí com 530 todo mês. E quando eu fui pela fé. Fiz a inscrição, matriculei e disse, Senhor, tá aí os 5 anos para frente é teu. Providencia. Porque fé é isso. É você pisar sem chão, crendo que o chão vai ser colocado. E aí eu disse, nós vamos orar por esses 3 propósitos. Para que o papai arranje um emprego, para que o Senhor providencie as mensalidades da Faculdade da Isabelle e pelo aniversário de vocês. Irmãos, isso era por volta de mais ou menos 15 de março. 15, 20 de março. E aí nós começamos a orar a palavra. Nós começamos todas as noites, darmos as nossas mãos, nós 4, lá no quarto, e a orarmos a palavra. E começamos a dizer, Senhor, a tua palavra diz que se, em verdade, se nós crermos, tudo que nós ligarmos aqui na terra, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, eu disse, Senhor, nós estamos aqui em 4, né? Então ainda é mais um reforço, porque a tua palavra diz que se 2 só pedirem, crendo de algo sobre a terra vai acontecer. Então nós começamos a orar esse versículo todas as noites, apresentando ali diante do Senhor e que a vontade dele fosse feita. Apresentando ali diante do Senhor e que a vontade dele fosse feita. Irmãos, botando aí uns 15 dias, eu não sei ao certo, mas não passou disso não. A porta se abriu. O Alexandre fez a entrevista, foi chamado, está lá trabalhando para a honra e glória do Senhor já há 2 meses. Glória a Deus, porque a glória é dele para ele, não é nossa, porque quem deu o caminho foi ele, né? Porque senão ele estava lá até hoje, Senhor, Senhor, Senhor. Mas ele me disse como era que eu tinha que fazer, então a glória e honra é dele. Então a porta se abriu, a mensalidade que faltavam
se eu não me engano, 10 dias para ser pago. O Senhor providenciou. E nós fomos lá e pagamos em dias. E em abril, no final de abril, as meninas já estavam com a festa de 15 anos, do jeito que elas quiseram, paga. Toda paga. Se você me perguntar se eu fiquei devendo algo, eu não fiquei, porque o Senhor providenciou. O Senhor providenciou tudo. Tudo, tudo, tudo. Do jeito que elas quiseram. A cor, modelo, tudo. Irmãos, se levantou um, disse, eu vou dar o vestido de uma. Se levantou outro dia, eu vou dar o vestido da outra. Eu vou dar maquiagem, cabelo, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Tudo foi pago. Tudo. E alguns estavam lá, porque o desejo do meu coração era de chamar todo mundo, todos. Quem não foi chamado, não se sinta menos amado, porque eu amo de paixão todo mundo. É porque não tinha, a festa foi para 100 pessoas. E elas nasceram numa família muito grande, tanto paterna como materna. Então, só de pai. Eram 10 irmãos que o Alexandre tem. Eu sou em 6 irmãos, né, comigo. Todos já casados e primo e tudo. Então, eu disse, meninas, mãe, quem que eu chamo da igreja? A festa é de vocês. Então, quem tem que chamar é vocês, né? E aí elas optaram por chamar aqui o ministério que elas fazem parte, o Ministério de Louvor. E todos já são casados, têm filhos, então não dava para chamar só quem toca ou só quem canta, tinha que chamar, né, a família. Enfim. Mas quem estava lá pôde contemplar o agir de Deus. Nesse mês de maio, no início do mês, como a igreja sabe, nós estamos num propósito da primeira semana de cada mês, do dia 1 ao dia, né, 7, mais ou menos que dá, né? A primeira semana. Nós estamos num propósito de oração, de consagração, por este lugar aqui, por vidas, por vocês, pelas famílias que se congregam aqui. Nós temos nos ajoelhado e apresentado cada ministério, cada família, cada ser vivente que já está aqui e aqueles que ainda irão vir, porque eu creio que o Senhor vai mandar. Nós estamos aqui apresentando. E toda a primeira semana eu tenho dito ao Senhor, Senhor, o que Tu queres? Qual é o propósito de eu estar ali nesses 7 dias? Porque eu não quero sair da minha casa de manhãzinha cedo. Esse mês foi de chuva, né? Só para estar ali de qualquer forma, não. Derrama aqui o que Tu queres. Mês passado Ele derramou, e eu, durante os 7 dias eu apresentei o meu propósito ao Senhor, e neste mês o Senhor colocou algo forte, claro no meu coração. Senhor, eu vou orar durante esses 7 dias, para que o Teu nome seja glorificado no dia 18 de maio, porque eu creio que Tu já está lá, né? Eu creio que Tu já está lá. Tu já viu tudo que vai acontecer. Então, que o Teu nome seja glorificado lá. E durante os 7 dias eu me prostrei aqui e apresentei este dia, que foi o dia do aniversário das meninas da festa. Para que o nome dele fosse glorificado. Por que, irmã? Você pode me perguntar. Porque nas nossas famílias tinham muitos descrentes, né? E tudo que eu queria era que o nome dele fosse glorificado. Que eles não adentrassem ali pelas portas e vissem só uma festa bonita, não. Não, que eles sentissem a presença do Senhor. E quem estava ali, irmãos, pôde perceber. Eu creio que perceberam. Porque até os descrentes foram até a mim no final e dizer, Leidiana, que festa linda, que coisa diferente, foi um negócio tão bonito. E eu só comigo é a presença. Irmãos, é a presença do Senhor que foi sentida, né? É a diferença de algo onde nós consagramos a Deus. Algo que nós consagramos ao Senhor. E eu disse isso muito claro às meninas. Meninas, esse aniversário não é sobre vocês. É sobre o Senhor. É sobre o que o Senhor tem poder de fazer. E isso foi contado, esse testemunho, e eles viram. Todos os nossos familiares contemplaram isso. Na prática, eles viram o que Deus pode fazer. Em apenas 2 meses, né? E aí, irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que quando nós oramos a palavra, irmãos, temos convicção de quem nós servimos, não tem dúvida
de que tudo aquilo que nós pedimos em oração, ei, vai ser feito. Ei, o nosso Pai nos escuta. Ei, Ele tem prazer. Ele tem prazer por quê? Porque eu sou melhor. E o irmão falou isso bem claro também. Ei, né? Não é porque Deus tem aí os prediletos, não. Ele tem uns que Ele chama, né, para mais perto. Não é para que o meu nome seja glorificado que eu estou falando isso, não, irmãos. É para que você saia daqui crendo que o nosso Pai, Ele é Deus de milagres. Ele ainda faz. Ele ainda faz. E Ele quer fazer através de mim e de você. E você pode me perguntar, mas irmã, por que é que nós não temos visto tantos sinais? Porque nós estamos como essa figueira, só com aparência que tem fruto, mas não temos. Aí como é que o Senhor vai operar? Não dá. E aí aconteceu tantas coisas. Para que viesse nos entristecer nesse dia, que nós achamos que até a nossa amada, que ia conduzir o evento, não iria estar lá. Porque num sábado antes, né, no final de semana antes, a nossa amada estava ali enterrando o seu paizinho. E a minha cunhada chegou para mim e disse assim, Leide, e agora? Quem é que vai fazer o cerimonial? Se a irmã vai estar de luto. Uma semana depois, vala meu Deus, e agora? Eu disse, minha irmã, escute uma coisa. O Deus que eu sirvo já está lá. E Ele já estava antes, e Ele já sabia que isso ia acontecer. Aí ela é mesmo. Ela ainda não é crente, mas eu creio que já vai se converter, porque tem um horário apresentado ela ao Senhor todos os dias. E eu disse, eu não vou me atribular com isso. Isso é só um pequeno detalhe. Daqui uma semana o Senhor já tem solução. Se não for ela, o Senhor já sabe o que é que vai ser. Então, vamos descansar. E aí, no domingo de manhã, no dia seguinte, a nossa amada estava aqui, terminou a EBD. Irmão, vem cá. Irmão, quero me pedir desculpa porque eu não fui e tal. Mas, amanhã, 7 horas, estou lá para a gente, né, botar tudo bem direitinho, os scripts lá, de como é que vai acontecer. E eu no pensamento, glória. Glória, minha irmã, muito obrigada. Deus lhe abençoe. Porque eu não tinha uma segunda pessoa. Eu não tinha uma segunda pessoa. Ele podia até ter. Mas se ele tivesse, ele não tinha colocado desejo na nossa irmã, né? Porque tinha que ser ela. Então eu estou aqui tão somente para glorificar o nome do Senhor. Para lhe dizer que o nosso Deus ainda opera. Seja você esse canal de bênção, para que Deus opere na sua família, na sua parentela, nos seus vizinhos, no seu trabalho. Seja você esse canal de bênção. Seja você esse canal de bênção na sua vizinhança, na sua rua, seja lá onde for que Deus lhe enviar. Seja você esse canal de bênção. Seja você essa figueira verdadeira, cheia de frutos. Porque nós estamos enxertadas numa videira que é verdadeira. E fomos chamados, comissionados, convocados para darmos frutos. Porque, mais uma vez, eu lhe digo, não vale a pena. Não vale a pena você só sair da sua casa, se arrumar e vir para cá, se o seu intuito não é edificar o reino. Se o seu intuito não é fazer algo para o reino. Não é acrescentar no reino. Não é, Senhor, o que é que eu te posso ser útil hoje aqui neste lugar? Porque como foi dito no domingo, irmãos, a obra ela é carente. Ela é carente de mãos de obras, de trabalhadores. E o Senhor nos manda fazer o quê? Orar ao Senhor, né? Para que mãos de trabalhadores. Né? E esses dias eu estava falando com a irmã Lu, quando eu fui dizer a ela, disse, irmã Lu, não dá mais para mim às terças-feiras ir, porque agora eu estou ficando com a minha sobrinha neta, né? A filha da Bárbara, quem estava lá conhece a história. Ela tem 1 aninho só e está ficando lá em casa agora, né? De 7h30 até 6 horas da noite, quando ela passa. Ela vai trabalhar, deixa lá, e quando ela vem, ela pega. Tem 1 aninho. E eu não tinha como mais vir. E eu disse, irmã Lu, vamos orar, porque o Senhor ele vai levantar pessoas que estão ali desocupadas para trabalhar, para ir a limpar a casa do Senhor. Ele vai levantar. Porque eu vi como é árduo,
como a irmã Edneuza, como a irmã Girlene. Irmãos, é tão pesado. É tão pesado para uma pessoa, para duas pessoas. Porque antes, a irmã Edneuza ficava aqui a terça-feira sozinha. Quinta-feira, a irmã Girlene sozinha. Irmãos, nós em três. É pesado limpar, passar o pano, limpar aqui, passar o pano. Nós limpamos isso aqui tudo com muito amor. Porque nós vamos limpando e vamos dizer, Senhor, abençoa a palavra que vai ser lida aqui. Senhor, abençoa. E nós vamos consagrando tudo isso aqui ao Senhor. E aí vamos passar a linha, vamos para os banheiros, vamos lá para cima, vamos para a cozinha. Irmãos, é pesado, eu sei. E eu fiquei com dó de Senhor, eu quero estar ali. Tu sabes que eu quero estar ali. Mas tu sabes também que agora tem aí essa incumbência para mim. Então, o Senhor faz. O Senhor envia, o Senhor levanta, né? Porque a obra é tua. E aí não é só na limpeza, é todos os ministérios, irmãos. A obra do Senhor é carente de mim e de você. A obra de Deus é carente que nós venhamos a nos posicionar e se levantar para sermos como uma figueira frutífera, dando frutos. E quando eu digo isso, como eu acabei de falar, não é aqui. Às vezes você pode imaginar, mas eu não sei pregar. Não tem nada a ver com isso. Não tem. Servir a Deus não tem nada a ver com só pregar ou só louvar. De jeito nenhum. Às vezes os bastidores estão muito mais carentes e necessitados de trabalhadores do que os que o Senhor já levantou para estar aqui. Né? Então, a obra de Deus nela toda tem um serviço para você. Tem um trabalho pronto para você. Tem até o INAPA que vai dizer isso. Há um trabalho pronto para ti cristão, que demanda toda a tua devoção. E como será feito se não for por ti? Então, quando o Senhor nos comissionou, nos tirou do mundão, Ele nos tirou para isso. Para sermos figueiras cheias de frutos, para a edificação do reino, para fazermos a diferença. Então, irmãos, eu encerro essa mensagem hoje aqui. E esse testemunho, desejando ardentemente que nós, como igreja, venhamos se levantar para darmos frutos, porque tem muitos pequeninos aí, carentes dos nossos frutos, necessitados dos nossos frutos. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente e grandemente, em nome de Jesus.